Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O propósito desse canal é exatamente esse: orar a Palavra de Deus, alinhar a nossa oração aos princípios, os valores e as promessas de Deus em Sua Palavra. Diariamente nós temos este encontro aqui e saiba de uma coisa: você não está aqui por acaso, você não está aqui somente porque é um assíduo, alguém que é frequente ao nosso canal. Você está aqui porque Deus marcou este encontro para nós compartilharmos a sua palavra e sermos mutuamente edificados espiritualmente. Deus quer que você cresça em todas as áreas da sua vida, mas muito especial que você cresça espiritualmente, porque tudo vem do espiritual. Todas as coisas que acontecem no mundo natural têm o seu paralelo muito mais poderoso, porque tudo vem do espiritual para o natural. Porque assim Deus fez. Quando Deus disse, haja luz, veio do espiritual para o natural. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor. Durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração, quero te convidar a estar comigo até o final desse vídeo, quando teremos nosso momento de oração, e também convidar você para ler comigo a palavra de Deus. O texto que o Senhor nos dirigiu hoje está aqui, no livro de Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 13. Se você puder, acompanhe comigo essa leitura agora. E se você não puder, não se preocupe. Essa referência, melhor dizendo, essa referência estará na descrição desse vídeo aqui. E você pode conferir sempre e quantas vezes você quiser. Então vamos ao texto, vamos ao que diz a palavra de Deus. Deuteronômio 25, 13. Não levem na bolsa pesos diferentes, um grande e um pequeno. Não tenha em casa dois tipos de medidas, um grande e um pequeno. Usem um peso integral e justo, e uma medida integral e justa, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Porque todo aquele que pratica tal injustiça é abominação ao Senhor, o Deus de vocês. Aqui nós temos o encontro de princípios de Deus alinhados a promessas de Deus. Deus quer que sejamos justos. Deus quer que nós saibamos tratar todas as coisas com equidade. Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 11, traz exatamente esse mesmo conceito, de não usarmos dois pesos e duas medidas. Devemos julgar as coisas com justiça, com equidade, com equilíbrio. E isso vem acompanhado de uma promessa. Deus diz que quando nós agimos com justiça, são prolongados os nossos dias sobre a terra. E o que é andar em justiça? É muito mais do que você apenas tentar ser justo, mas é você ser justificado por Deus, entendendo que nós não éramos justos, jamais seríamos se não fosse a intervenção de Deus. E quando Deus em Cristo nos justifica, Ele nos faz justos. Andar em justiça é muito mais do que simplesmente você enganar ou não enganar alguém. É você ter a consciência de que primeiro você foi justificado por Deus quando ainda não havia em você qualquer justiça. Deus, Ele primeiro age. Deus nunca vai pedir de mim e de você qualquer coisa que Ele já não tenha nos capacitado a fazer ou que Ele mesmo, por uma obra graciosa, tenha realizado em nós tal ato, tal capacitação. Nós fomos por Deus capacitados a andar em justiça. Andar em justiça é confiar em Deus para fazer aquilo que é certo aos olhos de Deus e aos olhos do homem. Não é simplesmente uma questão de nós sermos os certinhos, aqueles que querem dar uma lição de moral com aquilo que nós fazemos, com os nossos atos de justiça, trazendo para nós uma justiça própria. Mas é entendermos que mesmo quando você pensa que está sendo prejudicado por ser justo com pessoas que não são justas, você perceber que você não será prejudicado de fato, porque Deus reconhece a sua justiça. E uma das coisas que mais nos incomoda
é quando nós vivenciamos injustiças contra nós e Deus nos pede que sejamos justos para com os outros. Temos que entender que não cabe a nós a vingança, não cabe a nós retribuirmos ao outro na mesma medida que ele nos trata. Quando o Senhor pede para nós que andemos de forma justa e equilibrada, é uma proteção para nós e nos coloca debaixo de uma grande promessa de Deus. O texto aqui de Deuteronômio está dizendo, olha, usem o peso integral justo e uma medida integral justa para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá. Deus está prometendo longevidade para aqueles que agem com justiça. É certo, vivemos num mundo que é caído e vivemos injustiças constantemente, mas elas não devem partir de nós. Mesmo que você vivencie situações injustas, mesmo que as pessoas te tratem injustamente, mesmo que diante de alguma situação você tenha sido injustiçado, não deixe que a injustiça que foi feita contra você torne você também um injusto. Não deixe que o mal torne você mal, mas haja confiando que Deus reconhece os seus atos de justiça e Ele te abençoa pelos atos de justiça que Ele plantou no seu coração. É uma transformação de caráter que sobrepõe tudo aquilo que é o senso comum. O senso comum, o olhar que o mundo propõe, é que você pague na mesma moeda, é que você devolva a altura daquilo que você recebeu. Mas o que Deus está propondo para nós é algo de um nível muito mais elevado. Ou seja, se as pessoas são injustas com você, comece a plantar a justiça. Não deixe que o mal te torne mal, porque dessa forma o mal vai ter vencido você. Quando Deus fala que nós devemos vencer o mal com o bem, é exatamente isso. É quando nós não deixamos que as ações ruins, injustas e más que nós sofremos, que chegam à nossa vida, mudem o nosso caráter e nos façam ficar tão maus contra aqueles que praticam injustiça contra nós. E dessa forma é que Deus vai nos abençoar e nos dar longevidade. 2 pesos e 2 medidas não devem sair das nossas mãos, não devem sair dos nossos lábios, mas a mesma medida nós devemos usar em situações semelhantes, diante das pessoas, diante do mundo e diante até mesmo de nós. Mas especialmente, entenda, Deus, Ele conhece e percebe todas as suas ações antes mesmo que você vai fazer. As intenções do seu coração, elas também são pesadas por Deus. Deus avalia, não necessariamente para lançar contra você um juízo ou uma condenação, mas certamente tudo aquilo que nós plantamos, certamente nós vamos colher. E nós não vamos colher necessariamente nas pessoas das quais nós plantamos atos de justiça e de bondade, mas é Deus que nos encaminha para o lugar onde somos justificados e a bondade dele se manifesta em nosso favor. Esperar das pessoas reconhecimento, esperar das pessoas que sejam justas conosco, é uma espera muitas vezes em vão, mas de nós elas podem esperar sim atos de justiça, de bondade, do favor de Deus. É isso que planta de nós para elas, porque é isso que tem em nós. E certamente, à medida em que você anda em atos de justiça, com certeza você também vai colher atos de justiça ao seu redor. Porque a palavra de Deus fala ali, no livro do apóstolo Paulo, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, que tudo aquilo que nós semearmos, assim também nós vamos colher. Isso é um princípio espiritual. É um princípio que Deus estabeleceu espiritualmente e que se materializa na nossa vida a cada dia. Então, eu te encorajo hoje a trabalhar conforme Deus trabalha, sem receios, sem preocupações, mas entendendo que o favor de Deus é sobre a sua vida quando você pratica atos de justiça. Atos de justiça contra aqueles que são injustos. É uma revelação de perdão. É um ato que nós apresentamos diante de Deus.
E somente Ele tem o poder para verificar, analisar, julgar e nos abençoar, conforme aquilo que Ele mesmo prometeu em Sua palavra para nós. Portanto, eu quero te encorajar nesse dia a viver conforme a palavra de Deus nos apresenta. Aqui, nesse encontro de hoje, nesse texto que nós lemos, está alinhado princípios, valores do reino de Deus e uma grande e maravilhosa promessa. Então, é disso que eu estou falando, é disso que diariamente eu falo aqui no nosso canal. Orar a palavra, alinhar os princípios e os valores estabelecidos na palavra de Deus na nossa oração. E assim nós estaremos cada vez mais próximos das respostas que Deus tem para o nosso clamor, para a nossa necessidade, para o nosso desejo, por tudo aquilo que nós temos buscado diante de Deus. Pai, muito obrigado por esta bendita palavra. Eu louvo o Teu nome, Pai, por nos conceder tanta graça e tanto favor. Também te louvo porque o Senhor tem nos justificado, ainda que nós não sejamos justos por nossa própria natureza, mas a intervenção do Senhor tem nos justificado, nos feito aqueles que são filhos do Senhor. Por isso, nos ajude a andar em justiça, nos dê discernimento, sabedoria, ousadia, intrepidez e, sobretudo, coragem para sermos justos no mundo de injustiça, para refletirmos a justiça do Teu reino, mesmo quando somos injustiçados, e que nós possamos, Pai, ser encorajados pela promessa do Senhor, que nos garante longevidade e, sobretudo, os olhos do Senhor que estão postos sobre nós e contemplam tudo aquilo que nós fazemos. Nos ajude, Pai, a andar debaixo dos Teus valores, debaixo dos Teus princípios e, especialmente, debaixo das Tuas promessas, em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, deixe aí o seu comentário, o seu pedido de oração, compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder e não se esqueça, Deus tem respostas para a sua oração e quem sabe hoje é o dia da sua grande resposta. Um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser.